Esta é mais uma semana bem demonstrativa do estado do Governo. O Governo está mal, o Governo está desgastado, o Governo, ao fim de 3 anos, está em estado de desgraça irreversível. Neste momento, o Governo está empardado entre uma esquerda crítica e uma direita, como o CDS, que não só critica, como apresenta políticas alternativas. Os nervos começam a ficar à flor da pele. E por isso mesmo, esta foi uma semana simbólica. E simbólica relativamente a algo que já sucede há aproximadamente 6 meses. Falo da desautorização sistemática que ministros do Governo de Portugal vão sofrendo. No fim do ano passado, houve manifestações na rua criticando o Ministro da Saúde. O Ministro foi então remodelado. Meses depois, houve manifestações na rua criticando a Ministra da Educação e um sistema de avaliação de professores absurdo para aplicar este ano. O Governo recuou e já não temos avaliação tal qual foi apresentada. Este é também o Governo que, numa altura de crise social com bloqueio de estradas, tem o Ministro da Administração Interna ausente no Brasil e pouco preocupado com o que se passa em Portugal. Este é também o Governo que tem um Ministro das Obras Públicas que diz na margem sul o aeroporto Jamé e depois vai para uma conferência de imprensa ao lado do Primeiro-Ministro, tal qual o menino bem comportado a dizer afinal é na margem sul. Mas este é também um Governo que tem, ou melhor, tinha um Ministro da Agricultura. Onde está hoje a autoridade do Ministro da Agricultura? Onde está até o discurso que o Ministro da Agricultura fazia, desprezando os agricultores e entendendo esses mesmos agricultores como favorecidos, como uma classe favorecida? Este é o Ministro que ainda ontem dizia que as associações representativas dos agricultores ora estavam com representantes da extrema-esquerda como a CNA, ora estavam como a CAP com a direita mais conservadora. Ainda no Luxemburgo, o Ministro disse que repetia de uma forma forte e corajosa as informações que tinha feito. Mais tarde, à noite, numa entrevista televisiva, já falava pianinho e a dizer que tinha havido um mal-entendido e afinal apenas se referia a alguns dirigentes, que é algo que sucede em todas as organizações. Na sequência disso mesmo, o Primeiro-Ministro chamou a si as negociações com a CAP, desautorizando claramente o Ministro da Agricultura. E perante isto, o que faz o Ministro da Agricultura? Onde está o Ministro da Agricultura? Será que passou a Secretário de Estado do Primeiro-Ministro, que é também Ministro das Obras Públicas, Ministro da Educação, Ministro da Administração Interna e agora Ministro da Agricultura? Será que o atual Ministro da Agricultura quer manter a pior política que o setor teve nos últimos anos? Os exemplos são claríssimos. Fundos comunitários desperdiçados, 36 milhões de euros. Em segundo lugar, atrasos sistemáticos nos pagamentos que são devidos aos agricultores. Em terceiro lugar, atrasos nas candidaturas que são essenciais, por exemplo, para os jovens agricultores. Em quarto lugar, uma total insensibilidade perante o problema do nemátodo do pinheiro, que cada vez mais se torna um problema de Setúbal até Sul. Em quinto lugar, erro total nas prioridades políticas do atual Ministério da Agricultura. Como é possível ter a cota máxima de produção, por exemplo, para o Diospiro,
por exemplo, para as flores de estufa e ter a cota mínima para os cereais. Não é compreensível esta política do Ministério da Agricultura. O Governo está claramente desorientado. Começa por negociar com quem bloqueia estradas e dizer que não negocia com instituições que são representativas dos setores. Para o fazer, tem que pôr o Ministro de lado e chamar o Primeiro-Ministro. É grave aquilo que se passa com a autoridade e o poder deste Governo. Onde é que ela está? Está cada vez mais na residência oficial do Primeiro-Ministro em São Bento. Este é, de facto, um Governo, neste preciso momento, centralizado numa figura só. Mas não é só uma figura só. Hoje, o Primeiro-Ministro de Portugal está sozinho. Não se percebe qual o rumo das suas políticas. Não se percebe qual a solução que têm para dar a problemas, como, por exemplo, o problema dos combustíveis em Portugal. Hoje é pena, mas este é um Governo que não atua, apenas reage.